A paz de Yahushua, irmãos. O vídeo de hoje é uma mensagem para aqueles que querem agir como igreja de Yahushua. A verdadeira igreja não tem púlpito elevando uns mais e outros menos. O que acontece é que Yahushua sempre separou pessoas para instruir, praticar e outros para ouvir e praticar, mas infelizmente as pessoas nos últimos anos chegaram a conhecer os nomes sagrados verdadeiros e se desviar idolatrando homens e ensinamentos humanos ao invés de terem discernimento espiritual. Seguem igual a manada e não podemos ser assim, pois muitos estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente por escutar estudos e provas arqueológicas. Meus irmãos, prestem bem atenção. Uma pessoa, quando Yahushua designa ela para levar a mensagem, ela não se vangloria nem aceita adoração como muitos estão aceitando e se vangloriando, se colocando acima dos outros. Nós devemos ter discernimento espiritual para saber que não é porque uma pessoa sabe abrir a boca que ela tem o Espírito Santo, não. Há muitos lobos seduzindo as ovelhas, e me refiro a dentro das casas religiosas e fora também nos nomes sagrados. Então vamos ver qual a maneira correta que devemos agir para não deixarmos ser enganados por esses lobos. Nos devemos lembrar que igreja é reunião de pessoas, e o próprio Yahushua fala em Mateus capítulo 18 versículo 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, se estiver você e sua esposa, você e um vizinho, se você estiver sozinho mas estiver aqui no canal assistindo os vídeos e comentando, estará sendo igreja também, pois não estará só, então Yahushua estará conosco. Muitos vão dizer, mas tem muitos irmãos que sabem os nomes sagrados. Bom, infelizmente tenho que dizer isso, mas a maioria destes foram após outro, mesmo conhecendo os nomes, e estão seguindo falsos mestres, e as escrituras nos falam em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, ou ladrão. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Ídolos também há homens. Muitos são difamadores, onde vivem atacando as pessoas dentro de grupos. Muitos sabem os nomes e vivem uma vida dupla, bebendo e enganando por trás de uma imagem de ovelha. Acredito isso é real, por mais que vocês não queiram acreditar por vê-los com boa imagem. Então é melhor ter comunhão com poucos do que com uma grande massa que prefere desobediência, pois Yahushua não manda ovelhas ficar misturadas com bodes só porque os bodes se dizem irmãos. Ovelhas não agem como muitos estão agindo, então tenha cuidado, pois é melhor levar uma vida seguindo os passos de Yahushua, ouvindo um canal só e praticando, do que está ouvindo 20 canais e no meio de falsidade. Assim como dizem Mateus capítulo 10 versículo 16. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então vigie a sua volta e se atente em aprender com humildade para pôr em prática. Esvazie-se do que as casas religiosas te ensinaram e viva aquilo que estamos aprendendo juntos. Tiago capítulo 1 versículos do 22 ao 24. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. A igreja verdadeira de Yahushua tem sede em aprender e sede em praticar, tem ouvidos para ouvir. Nós que estamos falando dos ensinamentos de Yahushua não somos melhores que os irmãos. Nós queremos que os irmãos amadureçam e sejam espirituais, sejam perseverantes e não nos idolatrem, mas observem a Yahushua e veja que você não está só. Nós estamos em lutas e vocês também estarão assim que começarem a pôr em prática. Vocês precisam amadurecer e dar frutos, pois o tempo à nossa volta está correndo e o mundo está cheio de pratos imorais para desviar vocês com ofertas imundas, e vocês não podem sair se doando para o mundo, pois já foram comprados pelo sangue de Yahushua, e quem é comprado não se vende. Há ilusões e não podemos ser como prostitutos espirituais, se contaminado com falsos conhecimentos, assim como muitos estão onde buscam tanto sabedoria que nada sabe e se tornam cegos. Como igreja de Yahushua temos a função de com nossa conduta passarmos um bom testemunho. Pense assim, irmãos. A partir do momento que você diz seguir a Yahushua, então o Espírito Santo de Yahushua estará lhe observando, as pessoas de sua casa estarão lhe observando, os vizinhos. Literalmente todos, por mais que você pense que não, e com exceção do Espírito Santo, todos os outros vão esperar ver seus velhos hábitos transparecer. Por isso que você deve ter novos comportamentos. Se antes chamava palavrão e mentia, não chame mais, pois atraem demônios e contaminará você. Nós somos uma fonte e essa fonte não pode jorrar palavras de bênçãos e de maldição.
Se antes você fazia coisas que desagradam ao Espírito Santo, então pare e busque a Yahu para ele leva ajudar a se corrigir, e quem quer mudança se esforça. Cada vez que você dê um bom testemunho estará agindo corretamente. Só lembre, se for elogiado, diga que não vem de você, mas sim de Yahu, pois a glória deve ser direcionada para ele. Se alguém nos nomes pagãos disse Deus te abençoe, você retribua com Yahu te abençoe. Se lhe disse vá com Deus, você diga e você vai com segurança em Yahu. Não despreze as pessoas por não saber os nomes, continue falando Yahu e Yausha, e se a pessoa tiver curiosidade em aprender, fale que estes são os nomes corretos e que devemos viver como Yausha ensinou e não como as religiões ensinaram. Seja você um exemplo bom para eles, onde muitos hoje erram e passam mau testemunho. Para os irmãos que têm algum tipo de dúvida, se sintam à vontade para comentar nos vídeos, nos posters e na aba comunidade, pois somos uma igreja e estamos na função de crescer em maturidade espiritual e não há dúvidas de menos importância. Não tenham medo em perguntar, mas queiram ouvir, queiram aprender, se permitam ser cheios do Espírito Santo de Yahu para ter a mesma humildade em ouvir como a igreja primitiva, a mesma coragem que eles tiveram para mesmo de frente para leões não negar a fé deles. Mateus capítulo 24 versículo 21. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Yahu criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Ou seja, irmãos, se na época dos primeiros discípulos já era difícil, imagina nos dias que breve chegarão, e é necessário amadurecer nosso como igreja enquanto estivermos nessa terra, sermos sal levando os ensinamentos de Yausha com amor e luz para os que vivem nas trevas. Observa que é possível, basta querer e a esforça da maneira correta, sem desistir e sem se deixar desanimar. Independentes do que tivermos que passar, devemos ser mansos, humildes, amorosos, fervorosos no tratar com amor as pessoas, caridosos, preocupados com como nossos irmãos estão e se precisam de algo. Tenham a pureza de uma criança, se divirtam com coisas inocentes, brinquem, mas também sejam totalmente comprometidos com o evangelho puro, sem conhecimentos vãos, sem arqueologia, somente crer e praticar. Não está buscando ser visto, mas servir, pois quem tem que aparecer é nosso mestre Yausha. Ouça e aprenda. Não idolatre sua própria vida, não idolatre homens cheios de conhecimento, não idolatre seus pais, nem seus filhos, nem dinheiro. Controlem a própria língua e busquem evitar reclamar, seja verdadeiro uns com os outros. Que vocês não sejam como as casas religiosas ensinaram, nem como os falsos despertos estão sendo, que sejam guiados pelo Espírito Santo de Yahu e que não permitam que seus corações esfriem para praticar o amor e o perdão. Que Yausha seja o maior exemplo de inspiração que você tem, e saiba que você não está só. Você tem irmãos fragmentados pelo mundo, alguns em casais, outros sozinhos, que estão longe das câmeras, mas vivendo como Yausha ensinou e passando por dificuldade como você está. Tem irmãos lutando contra vício em pornografia, irmão lutando para agradar ao pai enquanto é desprezado pelos pais terrenos. Então você não está só. Siga firme, se deixando moldar as características de Yausha, e vamos juntos agir como igreja, pois nós temos a responsabilidade de continuar a jornada dos discípulos da igreja primitiva, os mesmos que não tinham medo de deixar a tudo para levar a mensagem do evangelho. Então, independente de qualquer dificuldade, nosso compromisso como igreja é cuidar uns dos outros. Ouça Tiago 1 versículo 27. A religião que Yahu, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É hoje muitos jovens que estão órfãos de pais vivos que os desprezam por viver o evangelho, e muitos viúvos de cônjuges vivos que são desprezados por quererem viver o evangelho. Então por isso que devemos levar água viva a quem tem sede. Com nossa conduta. A igreja primitiva se preocupava uns com os outros, se ajudavam mutuamente para que todos conseguissem caminhar juntos na unidade da fé, mesmo que cada um de nós sejamos diferentes em ações, temperamentos e nas dificuldades que estejamos passando, mas devemos prosseguir rumo ao nosso alvo, que é Yausha, encorajando uns aos outros, fazendo bem, pois muitos serão pegos de surpresa à meia-noite, como foi nos dias de Noé, e é melhor perder tudo, mas ser chamado de servo bom e fiel do que agradar ao mundo sendo hipócrita enquanto nega Yausha. Há várias ovelhas perdidas precisando ver em vocês que ouvem esta mensagem o amor que Yausha tanto ensinou, e essa é a nossa função.